Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a segunda aula sobre os números inteiros. Serão 6 aulas dedicadas ao tema. Nesta aula, veremos a reta dos números inteiros. Já sabemos, das aulas do tópico sobre os números naturais e da primeira aula deste tópico, que os números naturais podem ser escritos da forma como você está vendo, ou precedidos com o sinal de mais e que esse sinal faz parte do número e não representa a adição, mas apenas informa que se trata de um número positivo, de uma quantidade positiva ou de algo que existe e que é palpável. Como, por exemplo, 3 laranjas, R$ 5 e assim por diante. Vimos que os inteiros negativos são números com um sinal de menos à sua frente, como, por exemplo, -3 ou -42. Vimos, também, que esse sinal faz parte do número e que não representa uma subtração, mas de uma quantidade negativa, isto é, uma quantidade menor do que o zero. Os números negativos demoraram muito a serem aceitos no Ocidente. Na Grécia Antiga e até a Idade Média, filósofos e matemáticos rejeitavam os números negativos, pois não conseguiam associá-los a quantidades físicas palpáveis. Para eles, não parecia haver sentido existir algo menor do que o nada. Por outro lado, na China, 200 anos antes de Cristo, os números negativos já eram usados em contas com dinheiro. No seu sistema de numeração, os chineses representavam os números negativos por barras vermelhas para indicar tratar-se de uma dívida. Por exemplo, ter 5 moedas e dever 3 moedas. Nesse caso, o saldo é de 2 moedas, resultado de 5 menos 3. Mas, se a dívida fosse maior que o que se possuía, como ter 3 moedas e dever 5 moedas, o saldo de 2 moedas, resultado de 3 menos 5, seria representado por barras vermelhas para indicar uma dívida. E esse tipo de operação de subtração, em que o minuendo é menor do que o subtraendo, é peça-chave para entendermos melhor a necessidade de incluir os números negativos como objeto de estudo na matemática. Vamos retornar a esse assunto ainda nesta aula. Junto com a operação de subtração, vai nos ajudar muito a entender os números inteiros negativos, se associarmos os números naturais a pontos em uma semirreta. Você está vendo isso na tela, em que os números naturais encontram-se distribuídos igualmente espaçados em uma semirreta. Tanto faz escrevê-los com ou sem o sinal positivo à sua frente. O que importa é que os números são dispostos em ordem crescente da esquerda para a direita. O tracejado dessa semirreta e na sequência dos naturais indica que elas não têm um fim, pois há infinitos números naturais, já que a qualquer número natural é sempre possível adicionar uma unidade e com isso obter um número natural maior, num processo que pode se repetir indefinidamente. Essa semirreta é chamada de semirreta dos números naturais. Vamos usá-la para fazer uma operação de adição bem simples. Vamos adicionar 3 com 4. Na semirreta dos números naturais, fazemos essa conta assim. A partir do número 3, andamos 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4. Feito isso, chegamos no número 7, que é o resultado da adição de 3 com 4. Outro exemplo. Quanto é 7 mais 8? Na semirreta dos números naturais iniciamos com o 7. Contamos 8 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para chegarmos até o 15, que é o resultado da adição. Na semirreta dos naturais a subtração é feita de modo semelhante, mas, andando-se para a esquerda. Por exemplo, quanto é 8 menos 6?
Iniciamos com o 8 e depois andamos 6 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como paramos no 2, o resultado de 8 menos 6 é igual a 2. Agora, pare tudo o que você está fazendo e preste bastante atenção. Vamos iniciar com o 4 e depois subtrair dele uma unidade, sucessivamente. 4 menos 1 é igual a 3. 3 menos 1 é igual a 2. 2 menos 1 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 0. E agora, quanto é 0 menos 1? Como caímos à esquerda do zero, precisamos esticar a semirreta dos números naturais para a esquerda e colocar pontos igualmente espaçados nela, da mesma forma que fizemos com os números naturais. Para manter o padrão, é necessário que o espaçamento dos novos pontos seja o mesmo daquele dado aos números naturais. Assim, se esta distância vale uma unidade, esta nova distância também deverá valer uma unidade. Do mesmo modo, se esta distância vale 2 unidades, esta nova distância também valerá 2 unidades, e assim por diante. Não podemos atribuir os números 1, 2, 3, etc., aos novos pontos, porque eles já estão na semirreta dos números naturais. Por isso, precisamos criar novos tipos de números. Mesmo porque, se os números à esquerda do zero forem os mesmos à sua direita, chegaremos ao absurdo de dizer que 0 menos 1 é igual a 1. Isso não faz sentido, porque estaríamos dizendo que, ao tirarmos uma unidade de zero, estaremos criando do nada uma unidade. E aqui é que surge a necessidade dos números inteiros negativos. Como o primeiro ponto à esquerda do zero tem a mesma distância do ponto à direita, vamos atribuir para ele o número 1, mas com o sinal de menos à sua frente. Ele é o número 1 negativo, o primeiro número inteiro à esquerda do zero. Vimos há alguns momentos que 0 menos 1 caiu exatamente sobre este primeiro ponto à esquerda do zero. Significa dizer que 0 menos 1 é igual a menos 1, ou 1 negativo. Vamos prosseguir com o processo de retirar uma unidade do resultado obtido anteriormente. Agora, se trata de subtrair uma unidade de menos 1. Coloquei o resultado da etapa anterior entre parênteses para enfatizar que esse sinal de menos pertence a esse número e para diferenciá-lo da subtração de 1. Como estamos subtraindo uma unidade, e como estamos no menos 1, andamos uma unidade para a esquerda. Paramos nesse novo ponto, cuja distância ao zero é a mesma do 2 ao zero. Assim, ao novo ponto atribuiremos o número 2 negativo, que é o resultado de menos 1 menos 1. É fácil perceber que a repetição desse processo irá gerar os números 3 negativo, 4 negativo e assim por diante, indefinidamente, pois para qualquer novo número inteiro negativo criado é sempre possível retirar uma unidade. Temos agora uma reta contendo um novo tipo de números, os inteiros, que é formado pela união dos números naturais, também chamados de inteiros positivos, com os inteiros negativos e que é representado pela letra Z. Encerramos nossa segunda aula sobre os números inteiros. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte aprenderemos a adicionar e subtrair os números inteiros. Estude bastante e até lá!